Caros amigos da nossa Associação Espírita Chico Xavier, mais uma vez nos encontramos neste canal para estudarmos um pouco da doutrina espírita, para analisarmos, interpretarmos, refletirmos essa mensagem que há mais de um século e meio nos é trazida pela obra de Allan Kardec. Para o estudo de hoje, eu trouxe o capítulo 7 do livro O Céu e Inferno. O capítulo 7 é o capítulo que fala dos espíritos endurecidos. Quem são os espíritos endurecidos? Nós podemos pegar aqui na nossa literatura e entender que os espíritos endurecidos, eles podem estar grupados entre os maus espíritos, entre espíritos perversos ou espíritos hipócritas. Mas, de uma forma geral, são espíritos que ainda não foram tocados pelo arrependimento. Daí, facilmente, a associação com espíritos endurecidos. Nós costumamos dizer, né, pessoas de coração duro, pessoas que ainda não foram tocadas pelo arrependimento e que, de alguma forma, se comprazem no mal e não sentem nenhuma pena pelo que fazem. Repelem frequentemente a presença de Deus, blasfemam contra Deus. Então, entre os espíritos endurecidos, nós trouxemos aqui o relato de um espírito entediado, um espírito com muito tédio. O que é o tédio? Esse espírito ele se manifestou na França, em Bordeaux, no ano de 1862. Hoje seriam 161 anos atrás. E esse espírito se apresenta espontaneamente aos médiuns e começa reclamando por preces. Ele quer orações. Já por aí se percebe que está deixando de ser um espírito endurecido. E o médium então pergunta a ele: o que vos levou a pedir preces? E ele responde: estou cansado de perambular sem objetivo. E aí o médium faz uma nova pergunta: há muito tempo estais nesta posição? E o espírito responde: 180 anos, mais ou menos. Quando eu disse que essa manifestação foi há 161 anos atrás, imagine então que esse espírito já estava, à época, há mais ou menos 180 anos na erraticidade. A erraticidade, apesar da palavra associar ou ficar muito próxima da confusão com a palavra erro, quem está na erraticidade está em erro, não é essa a definição para a doutrina espírita. A erraticidade é aquele tempo em que o espírito está desencarnado. A erraticidade não é um lugar. A erraticidade, então, como eu já disse, é uma condição de tempo. Então, nós dizemos que um espírito está em erraticidade quando ele está um tempo afastado do plano terreno, afastado da encarnação, para, assim, nesse plano espiritual, fazer as suas tarefas de estudo quando o quiser, porque vamos ver aqui com esse espírito entediado que ele foge do trabalho, ele foge dos compromissos e, óbvio, por isso está há tanto tempo na erraticidade. E aí o médium lhe pergunta ainda: o que fizeste sobre a terra? E esse espírito, que a gente não vai nem saber o nome dele, ele não se manifesta com o nome, mas quando perguntado sobre o que fizeste sobre a terra, a resposta é simples: nada de bom. Então, nós estamos diante de um espírito que está há quase 2 séculos na erraticidade, um espírito que clama por prece,
por orações, e um espírito que reconhece que, quando esteve na Terra, quando teve sua oportunidade de encarnação, ele não fez nada de bom. Estamos diante de um espírito cansado. Agora vamos nos perguntar: é fácil falar desse espírito que diz não ter feito nada de bom? Nos interroguemos. O que estamos fazendo de bom? Qual é a nossa grande obra? Qual é o nosso objetivo existencial? Estamos falando dessa encarnação, dessa vida que temos consciência, de onde nascemos, quem é a nossa família. Achamos que sabemos quem somos nós, no que trabalhamos, quem são nossos amigos, o que fazemos nas nossas horas fora do trabalho, que lugares frequentamos, com quem convivemos, e a mesma pergunta feita a esse espírito endurecido: o que fazemos sobre a Terra? Não adianta depois reclamar no plano espiritual de que estamos errantes. Se conseguimos compreender o que passa esse espírito, que mais às vezes vamos chamá-lo de preguiçoso, se conseguimos entender o que passa esse espírito na reticidade, vamos entender, e ele mesmo vai dizer isso, de que jogou fora uma oportunidade de sua encarnação. E nós? Estamos jogando fora a nossa oportunidade? É sobre isso que estamos refletindo hoje. O que estamos fazendo nessa oportunidade, nessa encarnação? Mas voltando ao espírito, lhe é perguntado: qual é a vossa posição entre os espíritos? E ele diz: eu estou entre os entediados, aqueles espíritos que estão com tédio, estão cansados, tudo é uma rotina. Mas o médium lhe diz: isso não é uma categoria. E ele responde: tudo forma uma categoria entre nós. Cada sensação encontra seus semelhantes, ou seus simpáticos que se reúnem. Eu quero chamar a atenção aqui quando ele diz cada sensação encontra seus semelhantes. Aqui a gente precisa fazer uma distinção de que estamos falando de sensação moral. Não estamos falando da sensação dos sentidos, tato, audição, visão, olfato. Não. Estamos falando da sensação moral. Porque essas sensações do corpo, da fisiologia, elas ficaram na Terra quando do desencarne desse espírito. Então, as sensações de que se falam aqui são aquelas que, como espírito, é possível ter. E ele nos diz que eles se encontram entre semelhantes. Aí eu pergunto para vocês: uma pessoa que não bebe, estamos falando de um encarnado, não fuma, tem hábitos saudáveis, considera-se uma pessoa de moral elevada. Uma pessoa assim, aqui na Terra, conseguiria conviver com alcoólatras, com drogaditos, com pessoas irresponsáveis, inconsequentes? Muito possivelmente que não. Semelhante atrai semelhante. Nós nos sentimos bem com aquelas pessoas com as quais podemos conversar, podemos confiar porque elas confiam em nós. Podemos dar uma tarefa para aquela pessoa porque eu sei que ele vai fazer, porque quando nos pede, também fazemos. Então, semelhante atrai semelhante. E é isso que o espírito endurecido está dizendo aqui. Não se trata de uma categoria de espíritos entediados. Nós não vamos encontrar essa categoria lá na classificação no livro dos Espíritos. Mas, quando ele diz, então, que semelhante encontra seu semelhante e os simpáticos se reúnem, é porque em torno desse espírito entediado,
outros espíritos entediados lhe farão companhia. E isso não vai dar estímulo algum para que ele tente sair dessa condição. Aliás, nesse mesmo capítulo 7, numa passagem anterior, traz ali um relato de um espírito de um criminoso que foi condenado aqui na Terra e que ainda é muito revoltado com a condenação e que ainda briga muito contra a lei de Deus. E ele relata aquele espírito criminoso que toda vez que ele vê uma luz fulgurosa, brilhante, se aproximando, ele evita da luz, ele foge da luz, porque ele não quer ir para a luz. Ele ainda teima com a sua criminalidade, ele ainda se acha com a razão, ele é um espírito endurecido, ele ainda não está pronto para encontrar essa luz que o procura. Já esse espírito aqui, vamos ver logo aqui adiante, ele é trazido a uma sessão mediúnica por outros espíritos. E só por ter sido trazido, ele começa a participar dessa sessão, dando, então, essas respostas. E pergunta ao médium, por que, se não estáveis condenado ao sofrimento, ficastes tão longo tempo sem avançar? São 180 anos. Ele diz que estava condenado ao tédio, que é um sofrimento entre nós. Tudo que não é alegria é dor. Ora, Deus condena alguém ao tédio. Deus é amor. Nós vamos ver aqui que esse espírito já vem de outras encarnações, como um espírito preguiçoso. Ele já esteve na sua vivência anterior a essa, de espírito, também uma pessoa entediada. A natureza não dá saltos. Essa é uma frase pronta, mas é muito verdadeira. Ninguém, simplesmente porque morreu, desencarnou, num estalido de dedos, ganha um par de asas e sai flutuando, volitando, se sentindo um anjo. Nós vamos ser, no momento seguinte à nossa morte, tais e quais somos no momento que precedeu, enquanto estávamos encarnados. A única diferença é sem o corpo, esse corpo físico, terreno. Mas ninguém muda simplesmente porque morreu. Então, esse espírito que teve suas dificuldades na encarnação que precedeu e em outras encarnações anteriores, ele vem de muitas encarnações desperdiçando oportunidades. Então, é claro que ele chega no plano espiritual nessa condição. Ele não percebe ainda que depende dele esse esforço para a mudança. E toda vez que falarmos desse espírito endurecido, vamos botar um espelho aqui na frente e olharmos. E nós? O que aprendemos com essa lição? Será que temos um objetivo existencial? Sabemos por que estamos aqui? Ou pelo menos estamos procurando, tentando entender por que estamos aqui? Quais são as nossas obras? Materiais? Morais? A que viemos? Então o espírito continua aqui nesse interrogatório. Foste esforçado, pois, a permanecer errante? E ele responde: essas são causas muito sutis para a vossa inteligência material. Ele não se dispõe a querer fazer entender e explicar isso. E o médium cutuca. Tentai fazer-me compreendê-las. E isso será um começo de utilidade para vós. Olhem só a inteligência desse médium. Ele pede ao espírito: tenta me convencer, tenta me mostrar, me explica como é que é. Porque no momento que esse espírito entediado conseguisse dar essa explicação, ele estaria trazendo uma mensagem importante, ele estaria sendo útil, como diz aqui o médium, querendo trazê-lo para a utilidade.
deixar de ser um preguiçoso, um entediado que não serve para nada. Mas mesmo assim, esse espírito endurecido não se esforçou para isso. Vamos pular aqui alguns números, vamos lá para o final desse capítulo, quando o guia do médium traz, então, algumas explicações sobre o que aconteceu naquela reunião mediúnica. Essa que a gente fala pouco, e nós vamos voltar para ela em seguidinho. Mas é importante irmos lá para o final para facilitar essa compreensão aqui. O médium, o guia do médium diz assim: é o trabalho da inteligência que o fatiga e que nos obriga a prestar-lhe o nosso concurso, para que possa responder às suas perguntas. Escutem só. Aquele espírito entediado. O guia do médium diz assim: esse espírito, ele é um desocupado no mundo dos espíritos, como foi no mundo terrestre. Então ele não mudou nada. Era um desocupado aqui na Terra, morreu, continuou desocupado lá no plano espiritual. E enquanto ele continuar desocupado, qual é a chance de um progresso? Nós o conduzimos a ti para tentar tirá-lo da apatia e desse tédio, que é o verdadeiro sofrimento. Mais penoso, às vezes, que os sofrimentos agudos, porque pode se prolongar indefinidamente. Imagina a tortura da perspectiva de um tédio sem fim. São a maioria dos espíritos dessa categoria que não procuram uma existência terrestre senão como distração. Preste atenção nisso que a gente vai comentar. Esses espíritos, então, vou repetir dessa categoria, procuram uma existência terrestre apenas como uma forma de distração, para romper a insuportável monotonia da sua existência. Também aí chegam, aqui na Terra, com frequência, sem resoluções combinadas para o bem. É por isso que tem que recomeçar, até que, enfim, o progresso real se faça sentir neles. Então, isso foi o guia do médium que trouxe para o ensinamento daquela sessão mediúnica. Mas eu chamo a atenção 2 pontos aqui. Esse espírito é um desocupado do mundo dos espíritos, como foi do mundo terrestre. E a outra coisa que eu chamo a atenção, essa categoria, né, procura a existência terrestre apenas como uma distração daquele tédio. Então, eles, de alguma forma, saem do plano espiritual, vêm para a Terra para sair daquela monotonia, mas para buscar uma nova monotonia aqui, não fazer nada de útil, de produtivo. O que vai acontecer? Retornam na próxima desencarne, na próxima morte, retornam ao plano espiritual do jeito que saíram daqui, preguiçosos. E agora, como é que a gente põe na prática para o nosso dia a dia, para o meu, para o seu? Porque vamos achar que não somos nós esses espíritos preguiçosos. Vamos apontar os defeitos para os outros. Aquele colega de trabalho, aquele parente, aquele familiar, aquele conhecido. Meu Deus, que cara preguiçoso, não serve para nada, não faz nada. Pode sim ser um desses espíritos endurecidos em mais uma passagem dessas, inócua aqui, numa encarnação. Então, agora que a gente tem um pouquinho desse conhecimento, será que a gente não encontraria uma forma de dar umas cutucadas aqui já no plano terreno para desacomodar esse espírito preguiçoso? Para que ele produza alguma coisa, para que ele possa ser útil, para que ele não chegue novamente numa condição de desencarne como um espírito entediado. Então, temos sim um papel aqui nessa existência terrena, para com os outros, para conosco, como teremos também no plano espiritual. Então, não é justo deixar para depois.
Porque algumas pessoas gostam de procrastinar. Ah, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Puxa vida, tem que esperar a aposentadoria, sabe-se lá quando? Estaremos vivos para quando chegar essa aposentadoria? Então, eu quero chamar a atenção nesse texto de hoje, de um espírito entediado, de que nós, sim, aqui, enquanto em carne e osso, nessa existência, assistindo essa doutrinária, podemos refletir sobre isso. Para que esperar para tomar atitudes? E vejam só, se conseguirmos nós trabalharmos nesse sentido, nós também estaremos sendo úteis e produtivos. Estaremos com um objetivo existencial. E nós não estaremos na condição de um espírito entediado no futuro. Mas continuando a nossa leitura aqui, o médium ainda pergunta: que pôde vos ocasionar o tédio que lamentais? Ele quer saber de onde é que veio esse tédio. E o espírito responde: consequência da existência. Está claro para ele que o tédio que ele passa no plano espiritual é só uma consequência da vida tediosa que ele teve aqui durante a sua encarnação. Diz ele, o tédio é o filho da falta de obras. Eu não soube empregar os longos anos que passei sobre a terra, e a sua consequência se fez sentir no nosso mundo. Ele está falando do mundo espiritual. Vou repetir a fala dele. Eu não soube empregar os longos anos que passei sobre a terra. Será que nós, eu, você, poderíamos ensinar um espírito a aproveitar melhor essa existência terrena? Quando a gente convidar um amigo que fique afundando o sofá assistindo qualquer desses programas de televisão aí, vamos dar uma caminhada, vamos tomar um ar puro, vamos bater um papo. Nós estamos tirando essas pessoas do tédio. Nós estamos despertando as pessoas para isso. Há um documentário muito interessante no Netflix chamado As Zonas Azuis, ou alguma coisa assim. O livro se chama As Zonas Azuis, que trata de lugares do mundo onde há um número acima da média, uma concentração maior de pessoas que estão vivendo mais de 100 anos de idade. E foi feito um estudo muito profundo sobre isso aí para entender por que nesses lugares algumas pessoas passam dos 100 anos de idade. E num experimento que foi feito nos Estados Unidos, as pessoas de certa comunidade foram convidadas a participar de uma caminhada. Então, várias pessoas reuniram para uma caminhada. E durante a caminhada, umas ao lado das outras, foram conversando, e depois foi proposto que fizesse uma outra caminhada no outro dia, convidando essas pessoas que conheceram nas caminhadas. E isso começou a gerar um movimento de pessoas que não conversavam entre si e que, a partir dessa leve atividade física, que foi simplesmente uma caminhada, saíram de seus celulares, saíram da frente de computadores, de televisão, e passaram a caminhar. Com isso, aquela comunidade, num projeto de aumentar a qualidade de vida, muito antes daquilo que eles previam em quantificar, eles acabaram ganhando, estatisticamente, anos a mais de vida em função de mudança de hábitos. Hábitos saudáveis de alimentação, de atividade física e, principalmente, o hábito saudável de poder conversar com outras pessoas. Então, não nos prendamos aqui a esse espírito entediado, julgando, porque se olharmos para os lados, quem sabe, podemos fazer alguma coisa por outros espíritos entediados que nós conhecemos aqui. Claro, sempre lembrando que não somos nós. Continuando nesse capítulo aqui, partindo para o final, o médium pergunta: podeis dizer-me alguma coisa sobre sua vida terrestre? E ele diz: ai de mim, bem pouca coisa deves compreendê-lo. O tédio, a inutilidade,
A falta de obras provém da preguiça. A preguiça é a mãe da ignorância. Então, esse espírito se reconhece como preguiçoso. Parece que é feio. Ah, fulano é preguiçoso, é uma ofensa. Mas existem pessoas preguiçosas. Se lembrarmos, a preguiça aparece lá dentro da doutrina da Igreja Católica como um dos 7 pecados capitais. Por que será que ela é considerada um pecado capital? Embora em nenhum lugar da Bíblia apareça a preguiça ou apareçam pecados capitais. Isso foi uma criação de um papa em determinado momento, e até curioso, né? Uma época eram 8 pecados capitais, incluíam a tristeza como um pecado capital, depois a tristeza não foi tirada a preguiça, ficou a tristeza, lá num outro momento tiraram a tristeza e voltou a ser preguiça, então são 7 pecados capitais, que foram 8, mas que, dentre os 7, temos então a preguiça como pecado capital. Bem, para o fechamento aqui desse capítulo 7, um espírito entediado. Podeis me dizer, pergunta o médium, por que vossa escrita muda com frequência? Ali está sendo um trabalho de psicografia. E o espírito responde, porque tu perguntas muito, isso me cansa e eu tenho necessidade de ajuda. Até como um espírito numa sessão mediúnica, a letra dele cansa, se altera por preguiça. Então, trouxe hoje esse capítulo 7 do livro Céu e Inferno, muito brevemente. É um capítulo bem curtinho, essa parte do espírito entediado, mas justamente para provocar essa situação de que nos observemos. Temos momentos de preguiça? Certamente. Todo mundo cansa. Agora, momentos. Não pode virar 180 anos numa erraticidade por preguiça. Aí é demais. Então, fica esse alerta sobre o que podemos fazer por nós para evitarmos o tédio e o que podemos fazer por aquelas pessoas com quem nos relacionamos, aquelas pessoas que gostamos, que convivemos e que gostaríamos também que elas fossem mais dinâmicas, que elas justificassem a sua existência, que elas, de fato, encontrassem um objetivo existencial. Vamos encerrar a exposição de hoje fazendo uma prece que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo e, dentro do nosso contexto, uma prece aos espíritos endurecidos. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade aos espíritos imperfeitos, que estão ainda nas trevas da ignorância e que vos desconhecem. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-lo compreender que, induzindo os homens ao mal, obsedando-os e atormentando-os, prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade que gozais se torne um encorajamento para eles. Espírito que te comprases ainda na prática do mal, ouvistes a prece que fizemos por ti. Ela deve provar-te que desejamos fazer-te o bem, embora faças o mal. És infeliz, porque é impossível ser feliz praticando o mal. Por que, pois, permanecer no sofrimento quando depende de ti sair dele? Não vês os bons espíritos que te cercam, como são felizes? E não te seria agradável gozar também dessa felicidade? Dirás que isso é impossível. Mas nada é impossível para aquele que o quer, porque Deus te deu, como a todas as criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. O que vale dizer entre a felicidade e a desgraça? E ninguém é condenado a fazer o mal. Se tiveres a vontade de o fazer,
pode ter também a de fazer o bem e ser feliz. Eleva os teus olhos a Deus. Eleva o teu pensamento a Deus. Apenas por um instante. E um raio de sua divina luz virá esclarecer-te. Dize conosco essas simples palavras: Meu Deus, eu me arrependo. Perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem em lugar do mal. E verás que prontamente a sua misericórdia descerá sobre ti, e um bem-estar desconhecido virá substituir as agonias que sofres. Quando tiveres dado um passo a caminho do bem, o resto será fácil. Compreenderás então quanto tempo perdeu da tua felicidade por tua própria culpa. Mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de ti, fazendo-te esquecer o teu miserável passado, cheio de perturbações e de torturas morais, que seriam para ti um inferno se tivessem de durar eternamente. Chegará o dia em que essas torturas serão tais que a todo custo quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais esperares para tomar uma decisão, mais difícil te será escapares a elas. Não creias que ficarás sempre nesse estado. Não, porque isso é impossível. Tem duas perspectivas pela frente. Uma é a de sofreres muitíssimo mais do que até agora. Outra, a de seres feliz como os bons espíritos que estão ao teu redor. A primeira é inevitável. Se persistires na tua obstinação, para a segunda basta um simples esforço da tua vontade, que afastará do mau caminho. Apressa-te, portanto, pois cada dia de atraso é um dia de felicidade que perdes. Bons espíritos, fazei que essas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada e possam ajudá-la a aproximar-se de Deus. Nós vô-lo pedimos em nome de Jesus Cristo, que teve tão grande poder sobre os espíritos maus. A nossa Associação Espírita Chico Xavier, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, agradece a sua assistência e convidamos para que se inscrevam em nosso canal, para que acompanhem as nossas doutrinárias. Assim seja.